Um dos personagens mais antigos da DC Comics, extremamente querido e famoso, o Flash é o maior velocista da editora e já apareceu em várias outras mídias além das HQs. Ele já apareceu em desenhos animados, ganhou suas próprias séries e apareceu até em outros filmes, mas em breve ele finalmente vai ganhar um longa para chamar de seu. E foi pensando nisso que eu decidi fazer esse vídeo falando sobre a trajetória desse personagem, começando lá por sua criação, passando pelo período em que suas histórias chegaram a ser canceladas, até a gente chegar nos refrescos em que estamos recebendo agora, prestes a receber um filme estrelado por Ezra Miller, onde vai adaptar um dos arcos mais famosos desse personagem, o Flashpoint. Oi, eu sou o Raoni Soares e esse é o Raoniverso. Aqui você encontra vídeos sobre livros, filmes, séries, quadrinhos e muito mais. Então se você está chegando por aqui agora, já se inscreve no canal se curte esse tipo de conteúdo e não se esquece de ativar o sininho para não perder as próximas publicações. Eu posto vídeo aqui todos os domingos às 18 horas. Uma das coisas mais comuns que a gente vê frequentemente acontecendo nos quadrinhos é o fato de que o manto de um super-herói geralmente acaba parando na mão de outros personagens. Seja porque aquele personagem tenha ficado velho demais para continuar sendo o super-herói ou porque a sua imagem saturou e ele precisa de uma revitalização para alcançar um novo público. E o fato é que isso serve para inovar e reacender o desejo das pessoas a continuar acompanhando as histórias daquele personagem. E eu acredito que quanto mais velho for esse personagem, mais ele vai precisar de uma readaptação e de mudanças ao longo do tempo, e com o Flash isso aconteceu bastante. Sendo criado em 1940 por Gardner Fox e Harry Lampert, o Flash apareceu pela primeira vez na sua própria revista em The Flash Comics número 1. E essa revista foi publicada através da All America Comics, que na verdade era um derivado da National Periodicals, que vinha colhendo bons frutos ali depois da criação do personagem Superman. E em Flash Comics a gente conhece o universitário J. Peter Garrick, que depois de adormecer em seu laboratório acaba inalando o gás de um composto secreto conhecido como água pesada. E isso ativou no personagem o seu genes meta, que deu a ele habilidades como super velocidade e sentidos igualmente rápidos. E Jay criou seu uniforme com base em imagens no deus romano Mercúrio, que nada mais era do que uma camiseta vermelha adornada com um raio no peito e um chapéu de metal com asinhas. E esse chapéu inclusive pertenceu ao seu pai, Joseph, que tinha lutado ali na Primeira Guerra Mundial. E foi assim que o Flash nasceu e Jay começou a combater o crime ali em Keystone City. E o Flash foi um grande sucesso e se tornou um dos personagens mais populares ali da Era de Ouro dos quadrinhos, inclusive aqui no Brasil, onde foi publicado com o nome de Joel Ciclone. Nome esse que alguns tradutores insistem em continuar usando até os dias de hoje, de vez em quando. E ainda ali em 1940, o Flash se tornou um dos membros fundadores da Sociedade da Justiça, que veio a ser a primeira equipe de super-heróis da DC. Ao lado de personagens como Lanterna Verde, Gavião Negro, Homem-Hora, Sandman e outros, a equipe apareceu pela primeira vez em All-Star Comics 3. A Sociedade da Justiça tinha sido muito bem sucedida ali na primeira metade dos anos 1940, mas as revistas de super-heróis começaram a cair depois do final da Segunda Guerra Mundial em 1945. Gardner Fox escreveu as primeiras 80 edições do Flash Comics, indo de 1940 até 1947, até ser substituído por Robert Kanigher. E nesse período a revista do Flash entrou em várias pausas, até que em 1949 ela foi cancelada. E mesmo depois do cancelamento das suas revistas, o Flash continuou aparecendo ali na Sociedade da Justiça, até que em 1951 ela também foi cancelada. E as revistas da Sociedade da Justiça mudou seu nome para All Star Comics e passou a contar histórias de faroeste. E esse foi o fim da Era de Ouro dos quadrinhos, com a popularidade dos super-heróis em total declínio e muitos desaparecendo completamente, enquanto o mercado era inundado por faroestes, terror, policiais, monstros e romances. E as únicas exceções a isso foram o Superman e o Batman, que mesmo com a concorrência gigantesca continuaram com sua popularidade lá em cima. Com toda certeza absoluta, eu acho que o personagem do Barry Allen é sem sombra de dúvidas o Flash mais famoso. Ele apareceu em Showcase 4 de 1956 e foi criado por Gardner Fox, Carmine Infantini
e Bob Kniger. Em Central City, Barry é um policial forense muito conhecido por ser lento, cauteloso e por viver atrasado, o que faz com que ele tenha que sempre fazer hora extra no trabalho, e isso acaba causando com muita frequência certa frustração em sua noiva Iris West. Até que em uma noite de chuva, um raio cai bem em cima do Barry e faz com que ele caia em cima de uma prateleira com compostos químicos que caem em cima dele. E apesar de ter acabado de levar um raio na cabeça e tá com o corpo todo banhado com composto químico, que levando em consideração é bem comum, né? Isso acontece todo dia na vida de um trabalhador. Barry saiu do laboratório sem nenhum ferimento aparente, mas quando tentou alcançar um táxi, ele percebeu que não tava tudo bem assim, né? Afinal, um raio caiu na sua cabeça, filho. Mas ele só foi se convencer de que tinha superpoderes mesmo no dia seguinte, depois que salvou a sua noiva de ser atingida por uma bala. Barry passou a partir dali a poder se movimentar em alta velocidade, que permitia com que ele atingisse a força de aceleração, que possibilitava viajar no tempo, caminhar em cima da água e até subir em paredes sem ser afetado pela gravidade. Ele também conseguia vibrar suas moléculas e ficar invisível. E nesse universo aqui, Jay Garrick era só um personagem de histórias em quadrinhos que Barry gostava muito, e foi por isso que ele decidiu adotar o codinome de Flash. E ele desenvolveu um uniforme que fica guardado dentro de um anel para facilitar na hora de se vestir. Eu fico me perguntando como que ele conseguiu guardar uma roupa inteira dentro de um anel, mas tudo bem. E coincidência ou não, o primeiro vilão que Barry enfrentou quando se tornou o Flash foi o Homem-Tartaruga, que vinha a ser o homem mais lento do mundo. E algum tempo depois, Barry se tornou um dos fundadores e um dos principais membros da Liga da Justiça, mas nem tudo para esse personagem são flores. A Crise nas Infinitas Terras foi uma maxi-série com 12 edições que foi publicada de 1985 a 1986 e trouxe uma trama um pouco complexa, porque um vilão chamado Anti-Monitor decide reestruturar a realidade, então todos os heróis de todas as inúmeras terras da DC se reúnem para impedir esse vilão. E nessa história, o Flash foi capturado pelo vilão e ele precisa correr mais rápido do que a velocidade da luz para conseguir impedir que o vilão destrua todas as realidades. E no fim, Barry consegue até derrotar o vilão, só que acaba morrendo no processo. Isso aconteceu ali na última edição de Crise nas Infinitas Terras de 1985. E além do Flash, personagens como a Supergirl também morreram nos eventos dessa série. Mas como eu já mencionei no vídeo onde eu falo sobre o Besouro Azul, que inclusive eu vou deixar aparecendo aqui no card por causa de você não ter assistido. Depois que terminar esse vídeo aqui, corre lá e assiste. Nos universos dos super-heróis, todo personagem que morre acaba voltando à vida em algum ponto. E é claro que com a popularidade do Flash, o Barry acabou voltando à vida depois. E se por um acaso você não quer que esse vídeo aqui morra também, já deixa o seu like para fortalecer agora e ajudar no engajamento. E eu preciso falar sobre um dos momentos mais icônicos que aconteceram nos quadrinhos do Flash. E ele aconteceu em 1959, na edição 123 de The Flash. Na história Flash de Dois Mundos, Barry acaba vibrando com tanta frequência que vai parar na Terra 2. E a princípio ele só acredita que voltou no tempo, mas depois ele descobre que foi parar na verdade em outro mundo. E é nessa Terra que ele encontra o nome de Jay Garrick em uma lista telefônica, e é nessa história que os dois Flashes acabam se encontrando. E essa história aqui é de grande importância para o universo da DC, porque a partir daqui a criação desse multiverso se tornou fundamental para o desenrolar e desenvolvimento das histórias da editora. Wally West era o sobrinho da noiva de Barry, Iris West, e ele nutria certa obsessão pelo Flash. E ele apareceu pela primeira vez em Flash número 110 de 1959, onde ele conheceu o Barry quando foi passar algum tempo em Central City. E quando decidiu levar o Wally para o seu laboratório, um raio acertou em cheio o rapaz. Pelo amor de Deus, alguém precisa implantar uns para-raio nessa cidade. E o Wally acabou caindo em um conjunto químico carregados eletricamente, o que concedeu a ele poderes bem parecidos com os do Flash. Só que apesar de toda essa semelhança, o Wally acabou se tornando o velocista mais rápido do universo DC. Ele é mais rápido até do que o próprio Barry. E fora essa sua super velocidade, ele consegue também disparar raios de energia, consegue compartilhar sua velocidade e tem também um fator de cura acelerado. Ele também consegue roubar a velocidade de outros personagens e é capaz de usar a energia da força de aceleração para criar objetos, entre outras habilidades. E depois desse acidente, Barry se sentiu na obrigação de revelar sua
verdadeira identidade, o que fez com que o Wally acabasse se tornando seu ajudante em combate ao crime. E o uniforme de combate de Wally era amarelo, mas era bem parecido com o do Flash, e a partir daquele momento nasceu o Kid Flash. Só que como nem tudo é tão simples, toda vez que o Wally usava sua super velocidade, ele envelhecia bem mais rápido. E o que deveria ser uma dádiva, que eram seus superpoderes, acabou se tornando meio que uma maldição, porque isso podia fazer com que ele acabasse morrendo precocemente. Só que tudo mudou depois da morte de Barry na Crise nas Infinitas Terras, quando o Wally foi atingido por um raio antimatéria enquanto lutava junto com outros heróis para tentar deter o vilão anti-monitor. E isso, ao invés de matá-lo ou detê-lo, só fez com que a sua doença desaparecesse, o que fez com que ele pudesse passar a usufruir suas habilidades sem que isso fosse uma ameaça para ele. E foi a partir desse evento que o Wally deixou de ser o Kid Flash e passou a atuar como Flash de fato. Só que enquanto ainda era Kid Flash, ele foi um dos fundadores da equipe Justiça Jovem, e como Flash, ele chegou a integrar a equipe da Liga da Justiça, que inclusive é ele que é o Flash da animação clássica que a gente cresceu assistindo no Bom Dia e Companhia na hora do almoço. Wally West II é o filho do quinto Flash reverso, Daniel West, que por sua vez vem a ser o primo do primeiro Kid Flash. E atualmente é ele que é o personagem Kid Flash, e ele apareceu pela primeira vez em The Flash Annual número 2 de 2018. Wally é um rapaz problemático que se envolve em muitos problemas e é levado por sua tia para Central City depois do desaparecimento de sua mãe. E o Wally ganhou sua conexão com a força de aceleração quando sua versão do futuro, antes de morrer, enviou seus poderes através do tempo para ele mesmo. E ele é o único personagem que até esse momento ainda não assumiu o manto do Flash. Bart Allen é um personagem que veio do futuro. Ele apareceu pela primeira vez em 1994 em The Flash 91. Bart foi enviado do ano 2043 pelo seu avô, Barry Allen, porque a sua velocidade estava colocando sua vida em risco. Barry tinha medo que o seu metabolismo muito acelerado fizesse com que o risco de envelhecer precocemente e morrer fosse muito grande. E a intenção de Barry em enviar o seu neto para o passado era para fazer com que Wally West ajudasse o rapaz a encontrar uma cura, já que ele tinha vivido algo bem semelhante. E depois que resolveram esses problemas, Bart adotou o nome de Impulso e passou por muitos treinamentos, inclusive sendo treinado por Jay Garrick, o primeiro Flash. Bart passou a ser o Flash depois que, em Crise Infinita, Wally e sua família desapareceram enquanto eles lutavam contra o Superboy Prime, que tinha sido aprisionado na força de aceleração por Wally juntamente com os outros Flashes. Só que Bart apareceu como Flash só em 13 edições da revista, porque as suas histórias receberam críticas negativas. Só que ele perdeu a sua vida depois de enfrentar um grupo de super vilões conhecido como Galeria de Vilões, que inclusive era liderado por um clone seu, conhecido como Inércia. E mesmo encarando a luta com muita bravura, ele não resistiu aos seus ferimentos e acabou morrendo. E como todos os super-heróis, ele também voltou à vida depois, só que ao contrário de muitos, ele voltou com o corpo adolescente e no futuro. E ele voltou para o século presente junto com o Superman e o Superboy, que naquela época também tinha acabado de ser revivido. E nesse processo, Bart volta a fazer parte dos Titãs como o Kid Flash. E como absolutamente todos os super-heróis, a lista dos super-vilões do Flash é imensa, mas eu acredito que nenhum deles é tão popular quanto o Flash Reverso. Bart Tawney nasceu no ano 2151, no século 22. E ele é um cientista que faz parte de uma família extremamente prestigiada por ter muitos membros de grande sucesso. E ele supria uma certa idolatria obsessiva pelo Flash do século 21 de Barry Allen. E mais do que isso, eu acho que ele queria era ser o Flash. E quando herdou uma fortuna, Bart usou o dinheiro para comprar uma esteira cósmica para tentar recriar o acidente de Barry, para fazer com que ele ganhasse os mesmos poderes. E ele até conseguiu, mas também conseguiu fazer com que o seu corpo ficasse inteiramente deformado e sua mente completamente instável. E ele gastou muito dinheiro para tentar reconstruir o seu rosto exatamente igual ao de Barry Allen. Se isso não é obsessão, eu acho que só pode ser amor. E agora tudo que faltava na sua lista era conhecer o seu ídolo. Então o cara usou seus poderes para viajar no tempo, só que ele acabou indo parar em outra era diferente. E ali o Barry Allen tinha acabado de morrer. E nesse lugar
investigar, ele acabou descobrindo que o Flash tinha tentado matar um homem chamado Professor Zoom, que não era ninguém menos do que o próprio Eobard Thawne. E foi a partir desse momento que ele passou a acessar o seu lado psicótico e fez com que ele visse o Barry como um inimigo mortal. E se chamando agora de Flash Reverso, ele voltou no tempo e matou a mãe de Barry Allen, o que causou ali uma rivalidade iminente entre eles. E foi a partir desse evento que o chamado ponto de ignição nasceu. E para concluir aqui, assim como o Flash Reverso foi vivido por vários personagens ao longo do tempo, mas o segundo Flash Reverso, que foi o que eu acabei de mencionar, é o mais famoso de todos. O Flash apareceu pela primeira vez em filmes ou seriados de televisão em 1990 com a sua própria série The Flash, que contava a história do Barry Allen. E o personagem foi interpretado pelo ator John Wesley Shipp, mas a série teve só uma temporada com 22 episódios. Eu não sei se muita gente vai se lembrar disso, mas eu me lembro muito bem de assistir no SBT, no cinema em casa, um filme da Liga da Justiça. E esse filme que eu tô falando é a Liga da Justiça da América, de 1997, que trazia os personagens Lanterna Verde de Guy Gardner, o John Jones, que era o Caçador de Marte, o personagem Átomo, a Fogo, a Gelo e o Flash de Barry Allen. Algumas cenas que eu me lembro muito bem desse filme é uma onde tinha um Lanterna Verde, onde ele fazia um guarda-chuva com o seu anel para proteger uma moça de umas pedras que estava caindo do céu, e outra onde tinha um tsunami prestes a destruir a cidade e a moça vinha e congelava tudo. Você se lembra desse filme? Deixa aqui nos comentários de qual cena você se lembra mais. Em 2004, na série Smallville, o personagem Bart Allen apareceu em 2 episódios da série. Ele apareceu no 5º episódio da 4ª temporada e no episódio número 11 da 6ª temporada, interpretado pelo ator Kyle Gallner. Em 2014, o Flash de Barry Allen voltou a ganhar sua própria série, interpretado pelo ator Grant Gustin. A série fez tanto sucesso que ganhou aí 9 temporadas. E, inclusive, o ator John Wesley Shipp apareceu na 2ª temporada dessa série, onde interpretou o Jay Garrick. Só que eu acho que pra gente que cresceu assistindo Bom Dia e Companhia, a aparição que vai ser mais lembrada vai ser a do personagem ali na Liga da Justiça de 2001, que trazia o Flash de Wally West no desenho animado. E o Flash também apareceu ali no Super Choque quando eles fizeram um crossover com a Liga da Justiça. Agora, falando sobre filmes, a DC regularmente lança filmes em animações que são impecáveis e valem muito a pena serem assistidos, inclusive. Só que aqui eu quero frisar o Flashpoint, ou ponto de ignição, que é quando o Flash tenta voltar no tempo para salvar sua mãe da morte. E ele até que consegue salvar sua mãe, só que a partir disso ele acaba mudando absolutamente toda a realidade do planeta. Então ele vai ter que resolver as coisas em uma realidade onde o Batman não é o Bruce, mas sim o seu pai, Thomas, que se tornou um justiceiro depois que a sua esposa e o seu filho foram mortos. E onde existe uma guerra entre os Atlantes e a Amazonas que causou a morte de milhares de pessoas. E acima de tudo, uma realidade onde ele, o próprio Flash, a Liga da Justiça e o Superman simplesmente não existem. E além desse, o Flash chegou a aparecer em outros filmes de animação, só que eu não vou mencionar nenhum deles porque são muitos títulos e histórias diferentes. E uma das últimas aparições do personagem foi no filme da Liga da Justiça, na versão do Zack Snyder de 2021, onde Ezra Miller vivia o personagem. E no dia 14 de junho de 2023, o Flash vai ganhar o seu próprio filme, ainda com Ezra no papel. E já é mais do que certo que essa vai ser a última vez em que o Ezra vai interpretar o personagem, uma vez que a DC tá prestes a rebootar o seu universo cinematográfico junto com James Gunn, onde eles vão mudar absolutamente tudo, inclusive os atores. E outro fator que torna isso completamente certo é que Ezra Miller tem se metido em muitas polêmicas e situações nos últimos anos, mas por enquanto tudo o que resta pra gente é esperar. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita para compartilhar ele com aquele seu amigo que curte quadrinhos e super-heróis. Nós nos vemos na próxima. Tchau!